Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos conteúdos, beleza? Muito bem. Nós já terminamos a introdução, que é o histórico do Espiritismo, e a partir de hoje começaremos o resumo do ensinamento dos Espíritos, isto é, a conhecer os princípios básicos e fundamentais da doutrina espírita. Item 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deve ser infinito em todas as suas perfeições, pois se supuséssemos um único de seus atributos imperfeito, ele não seria mais Deus. Então, essa é basicamente a definição espírita do que vem a ser Deus. Deus é a inteligência suprema, ou seja, a inteligência absoluta, a causa primeira de todas as coisas. Isto é, para a doutrina espírita, a origem de tudo está em Deus. O Espiritismo não explica a origem de Deus, mas coloca Deus como a origem de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Por isso, de vez em quando a gente ouve alguém falar que não se acredita em Deus no Espiritismo, é um absurdo, porque os primeiros conceitos a respeito de Deus estão logo no início da doutrina espírita. E aqui a gente tem alguns chamados atributos de Deus, aquilo que a gente consegue entender de Deus. Porque uma coisa que a doutrina deixa bastante claro é que a limitação humana não permite a compreensão plena de Deus. Mas também diz o seguinte: conforme o espírito evolui, mais e melhor ele compreende a vida e, por consequência, compreende também a Deus. Então, a definição que nós temos é uma definição ajustada ao nosso grau de entendimento, que está longe de ser absoluto. Mas, vamos lá, Deus é eterno. Eterno é aquilo que não teve começo e não terá fim, aquilo que sempre existiu. E isso dá um nó na nossa cabeça, né? Como pode algo sempre ter existido? Mas os Espíritos vêm e dizem: Deus é eterno e Ele é único. Não existem outros deuses, existe apenas um Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E eles também dizem que Deus é imaterial, ou seja, Deus não é matéria. Até mesmo porque a matéria é perecível, a matéria se transforma e Deus é o absoluto. Eles também dizem que Deus é imutável, isto é, que Ele não se transforma, que Ele não se modifica. E Ele também é todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, esse é o conceito espírita de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Item 2. Deus criou a matéria que constitui os mundos. Também criou seres inteligentes que chamamos de espíritos, encarregados de administrar os mundos materiais segundo as leis imutáveis da criação e que são perfectíveis por sua natureza, aperfeiçoando-se eles se aproximam da divindade. Então, olha quanta coisa bacana para a gente conversar. Então, Deus criou a matéria, e essa matéria constitui os mundos. No Espiritismo, quando nós falamos de criação,
Nós não estamos falando de um instante, como a narrativa bíblica, um faça-se à luz, como se em um instante tudo passou a existir. Não. O que os espíritos explicam está em conformidade com os conhecimentos científicos atuais. Porque Deus não criou o mundo como um artista que pinta um quadro. Deus é o criador da matéria, é o criador dos elementos, é o criador da base. Mas a sua criação, ela não está acabada. Ela vai se modificando com o passar das eras. Então Deus é o criador da matéria, essa matéria constitui os mundos. E Ele também criou os seres inteligentes que chamamos espíritos. E qual é a função desses espíritos? Administrar os mundos materiais. Olha que interessante. Então, a criação de seres inteligentes, ela vem para dar um suporte, ela vem para administrar os mundos que foram formados a partir da matéria que Deus originou. Esta é basicamente a função dos espíritos. E como é que eles vão fazer essa administração? Segundo leis imutáveis da criação. Esse é um ponto muito importante da doutrina espírita, que vai dizer que as leis divinas são imutáveis, elas não mudam. E é justamente isso que dá uniformidade, né? Uniformidade talvez não seja a expressão, mas isso dá uma certa estabilidade na ordem das coisas, porque é justamente o que a ciência estuda. Se as leis se modificassem de tempos em tempos ou de lugares para lugares, não seria possível a ciência fazer um estudo a respeito das coisas, porque o que seria válido numa parte seria totalmente diferente na outra. Não, o que a ciência vem mostrar, por exemplo, que os átomos do nosso corpo são os mesmos átomos da mesa onde eu estou sentado, que são também os mesmos átomos da estrela, que são os mesmos átomos que existem em outra galáxia. Então, há uma uniformidade na criação, há um conjunto de leis que mantém as coisas funcionando, e compreendendo essas leis, nós temos a capacidade de compreender o funcionamento do universo, porque elas são imutáveis e elas valem em toda parte, né? E outro ponto interessante, os espíritos são perfectíveis por sua natureza, isto é dado ao espírito a possibilidade de se tornar melhor, de evoluir, de crescer, de se aprimorar, de se desenvolver. E isso é algo inato, faz parte do espírito. E quanto mais os espíritos se aperfeiçoam, quanto mais eles crescem, quanto mais eles evoluem, mais se aproximam de Deus. Então, esse é um conceito muitíssimo interessante que a doutrina espírita traz. Aquele que é mau, ele não é mau porque foi criado assim e o será por toda a eternidade. Ele é mau por enquanto, porque na sua natureza intrínseca existe um princípio que dá a ele a condição de se tornar cada vez melhor. E se ele não o é agora, ele o será no futuro. Olha que interessante. Item 3. O espírito propriamente dito é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós, ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos matéria. Então, ponto interessante. O espiritismo coloca a questão do espírito associado muito à questão da inteligência. Então, o espírito é o princípio inteligente, mas a natureza íntima desse espírito nós ainda não conhecemos. Muita coisa surgiu em termos de informações espirituais após a publicação dessas obras, mas nós ainda estamos muito longe de compreender o que de fato é o espírito, até mesmo porque nós estamos vivendo no mundo material. E quando nós falamos de algo que não é propriamente matéria,
fica difícil até de imaginar, não é? Então é por isso que ele diz, para nós, ou seja, do nosso ponto de vista, ele é imaterial, porque ele não tem nenhuma analogia com o que chamamos matéria. Nós não podemos dizer que o Espírito seja uma fumaça, porque a fumaça ainda é matéria. Nós não podemos dizer que o Espírito seja luz. Nós não podemos dizer que ele seja simplesmente uma energia. Nós sabemos que ele existe, mas o nosso conhecimento a respeito do que ele de fato é, do que se constitui, ainda está longe de ser solucionado. Item 4. Os espíritos são seres individuais. Têm um envoltório etéreo imponderável chamado perispírito, espécie de corpo fluídico, tipo da forma humana. Povoam os espaços que percorrem com a rapidez do raio e constituem um mundo invisível. Então vamos lá. Os espíritos são individuais, eles não se dividem, eles não se repartem. Nós somos únicos. Da mesma forma que eu hoje ocupo um corpo físico, tenho uma identidade, uma individualidade, após a morte, o que vai morrer é o corpo físico, mas o espírito continuará individual, com suas lembranças, com suas características, com seu jeito de ser, ou seja, ele é um indivíduo. E o espírito ele tem um envoltório, ele tem também um corpo, como nós chamamos hoje. Esse envoltório ele também é imponderável, ele não tem também uma associação direta com a matéria, embora também não seja tão etéreo quanto o espírito, ele está no meio termo, e por isso essa palavra, perispírito, ele é um corpo fluídico, e ele tem a forma humana. É por isso que os médiuns videntes, quando enxergam, por exemplo, um parente desencarnado, o veem com a forma humana. O espírito não se apresenta como uma fumaça, como um Gasparzinho. Ele vem com a forma humana, porque essa é a forma que ele tem, é a forma do seu corpo espiritual. E os espíritos povoam os espaços. O que quer dizer isso? Que os espíritos estão em toda parte. A criação divina não se circunscreve à Terra, mas se estende por todo o universo. Olha que interessante, né? E os espíritos têm uma facilidade que é a de percorrer os espaços com muita rapidez. Então o espírito está aqui na minha casa. Em questão de segundos ele pode atravessar o mundo se ele quiser, porque o seu corpo espiritual, vivendo numa outra faixa vibratória, tem essa possibilidade de se deslocar com muita rapidez. E é assim que os espíritos podem, em tempo muito breve, estar em muitos lugares, o que pode dar, inclusive, a impressão de que eles estão em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas, na verdade, eles simplesmente se deslocam com muita rapidez, né? Bom, item 5. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Só sabemos que são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo, pois Deus, em sua justiça, não podia isentar uns do trabalho que teria imposto aos outros para chegar à perfeição. No princípio, ficam em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência. Então, olha só que interessante. A origem e o modo de criação dos espíritos nós não conhecemos. Nós ainda não temos capacidade para entender como Deus cria os espíritos. Portanto, o Espiritismo não vem responder isso. O Espiritismo vem simplesmente dizer que Deus cria os espíritos, mas não como esses espíritos são criados. Mas o que nós sabemos, por relato dos próprios espíritos, é que eles são criados simples e ignorantes. Muitas pessoas no Espiritismo repetem essa expressão. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Tá,
Mas o que isso realmente significa? E ele explica: sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal. Isso é ser simples e ignorante. Então, o espírito é criado sem conhecimento e sem desenvolvimento moral. Ele é como uma folha em branco, mas ele tem aptidão para tudo. Olha que interessante essa frase. Mas com igual aptidão para tudo. Ou seja, embora o espírito seja criado simples e ignorante, ele tem nele, é inato, a possibilidade de crescer, de evoluir, de tudo aprender. Olha que interessante. Pois Deus, em sua justiça, não podia isentar uns do trabalho que teria imposto a outros para chegar à perfeição. O que isso quer dizer? Que não há favoritismo na criação divina. Para o Espiritismo, Jesus, por exemplo, não foi criado perfeito, enquanto nós imperfeitos. Jesus está no ponto em que está porque chegou até ele em sua evolução espiritual. Essa é a diferença. Nós somos ainda pequeninos se comparados a Jesus, é verdade. Mas nós um dia seremos tão evoluídos quanto Jesus o é. Olha que princípio interessante. Então não há favoritismo na criação. Deus não criou seres humanos imperfeitos e uma legião de anjos absolutos, lindos, belos, perfeitos, maravilhosos, e nós, seres humanos, pequeninos, pecadores. Não. Esses espíritos que estão nessa condição evolutiva, que se apresentam completamente iluminados, de uma evolução que nós só podemos imaginar, chegaram a esse patamar por seus próprios esforços, assim como nós também um dia lá chegaremos. E nisso está a justiça, não há privilégio. No princípio, os espíritos são criados numa espécie de infância. Eles não têm consciência da sua existência nem vontade e gradativamente vão iniciar uma marcha evolutiva. Item 6. Desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos, ao mesmo tempo que as ideias, Deus lhes diz: vós podeis aspirar à felicidade suprema, assim que tiverdes adquirido os conhecimentos que vos faltam e cumprido a tarefa que vos imponho. Trabalhai, pois, para o vosso adiantamento. Eis o objetivo. Vós o atingireis segundo as leis que eu gravei em vossa consciência. Isso é quase poético, né? Em consequência de seu livre-arbítrio, uns tomam o caminho mais curto, que é o do bem, outros o caminho mais longo, que é o do mal. Então vamos lá. Conforme o espírito vai progredindo em múltiplas e infinitas reencarnações, chega um momento em que ele terá desenvolvido seu livre-arbítrio, da mesma forma que as suas ideias. E eles podem buscar uma felicidade, desde que para isso eles trabalhem, desde que para isso os espíritos se esforcem em se aprimorar. Então, olha que interessante, as leis divinas regulam o funcionamento do universo, tanto material quanto espiritual. E ao espírito cabe conhecer essas leis, entendê-las, agir em conformidade, e com isso nós tomaremos o caminho do bem, que é o caminho mais curto que leva à felicidade, ao invés do caminho do mal, que é o caminho mais longo. Mas preste atenção como isso é importante. Para o Espiritismo, o mal não é condenatório. Não é como, por exemplo, nas concepções cristãs usuais. Se você fez o bem, você vai para o céu. Se você fez o mal, você vai para o inferno e aí já era. Não. O caminho do bem, ele é apenas o caminho mais curto, o caminho mais fácil, o caminho do amor. Mas o caminho do mal, ele também leva à perfeição, mas ele é um caminho mais difícil, ele é um caminho mais sofrido,
porque é um caminho em que nós vamos pela estrada da dor. Mas para o Espiritismo não existe condenação eterna. Então aquele espírito que foi pelo caminho do mal, que muito errou, que fez um monte de coisa errada, etc., ele vai dar mais voltas para poder chegar ao seu destino, que é a felicidade suprema. Mas um dia ele vai chegar lá, porque o progresso é uma lei divina e ele está submetido a essa lei. Por isso, para o Espiritismo, nós não devemos nunca condenar alguém de forma absoluta, porque não existe ninguém que seja irrecuperável. Ninguém, absolutamente ninguém. Item 7. Deus não criou o mal, estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observaram, e o mal resultou para eles de sua desobediência. Pode-se então dizer que o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal tudo que é contrário a essa mesma lei. Interessantíssimo esse tópico, né? Daria para comentar horas só sobre isso, mas vamos resumir para a gente já encerrar essa parte para o estudo não ficar muito longo. Então vamos lá. Deus não criou o mal. Olha que interessante. O mal, ele não é uma entidade viva. O mal não está personificado no diabo, que já adianto, para a doutrina espírita não existe. O mal não foi criado por Deus. O que acontece é que Deus criou leis que regem o mundo material e também o mundo espiritual. E essas leis, elas são boas, porque Ele é bom. Se Deus é soberanamente bom, como Ele poderia criar algo que não fosse tão bom quanto Ele? E olha só que interessante, aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Vira e mexe, as pessoas me perguntam: Léo, eu preciso de uma religião para ser feliz? Eu preciso de uma religião para evoluir espiritualmente? E eu sempre digo: não. O que você precisa é conhecer as leis divinas e viver segundo essas leis. Se você fizer isso, está tudo certo. Você vai conseguir evoluir tranquilamente. Até mesmo porque as religiões são movimentos humanos. É a tentativa do homem de compreender o divino, né? Então, olha que interessante. Se nós observássemos fielmente as leis divinas e agíssemos de igual modo, nós seríamos felizes. Porém, como nós temos livre-arbítrio, nossa capacidade de escolha, nós nem sempre as observamos. E o mal é o resultado da nossa desobediência. Então, conceito espírita do mal. O mal não é uma entidade, o mal não é uma coisa, o mal não é uma figura, o mal não é um diabo. O mal é simplesmente a nossa teimosia em não agir segundo a lei divina. E toda vez que nós fazemos isso, nós caímos em sofrimento. Deus também não criou o sofrimento. O sofrimento é aquilo que decorre quando nós infringimos as leis divinas. É como uma lei de trânsito. Você está de carro, tem lá o semáforo acendido lá no vermelho dizendo para, só que você resolve atravessar e você bate o carro. E aí você desce do carro e fala: Deus não gosta de mim, a vida é injusta comigo. Não, tinha um farol ali mandando você parar, mas você seguiu e você se acidentou. Com as leis divinas, a mesma coisa. As leis estão aí, elas regulam o funcionamento do universo, a interação das coisas e também dos próprios espíritos. Quando nós queremos violar essa lei para satisfazer a nossa vontade, daí vem o mal, daí vem o sofrimento. Então, olha que definição bonita. Pode-se então dizer que o bem é tudo que é conforme à lei de Deus e o mal tudo que é contrário a essa lei. Então, quanto mais próximo eu estiver das leis divinas, quanto mais eu pautar a minha vida nesses valores, melhor para mim, mais feliz eu serei. E quanto mais eu me distanciar,
Quanto mais eu me afastar, mais eu vou sofrer. Simples, não é? E como o Espírito André Luiz certa vez disse, é o óbvio que o homem encarnado teima em não ver. Eu vou parando por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos.